E aí, galerinha dos nonos, né? Dos nonos anos do Kaique São João, tudo bem? Semana 7, passando rápido, hein? Vamos ver então o que nos espera? Olha só, pelo que eu li, a temática dessa semana foi alimentação, certo? Não teve um foco específico sobre o que exatamente da alimentação. Cada série abordou uma parte do setor alimentício. Lá nos sextos anos, por exemplo, no sexto ano, melhor dizendo, né? Foi falado sobre a evolução, foi associado à evolução do homem com a evolução alimentícia. E é verdade, né? A evolução alimentar dele. Conforme o homem foi mudando seus hábitos alimentares, ele foi evoluindo. Nós temos, por exemplo, quando o homem egaster, que quer dizer o homem comedor de carniça, ele começou a comer o tutano dos ossos dos animais que ele encontrava, né? Um tigre lá, dente de sabre, matava lá um bichão lá, um boizão lá, e deixava o resto lá, a carcaça, comia a carne, a gordura e deixava lá a carcaça. O homem ia lá e comia, chupava lá os ossinhos do que sobrou. E ele aprendeu a quebrar aqueles ossos e chupar o que está dentro do osso. Aquele tutano encheu, deu ao homem proteína. Essa proteína acabou dando ao homem mais inteligência. Com mais inteligência, o homem foi capaz de desenvolver-se fisicamente e ser capaz de criar instrumentos para facilitar a sua caça e facilitar a obtenção de alimentos, até que alguém teve a brilhante ideia de desenvolver a agricultura. Então, as duas coisas andam juntas, né? A produção, a qualidade de alimentos, o tipo de alimentos, na verdade, que o homem utilizava, contribuiu para que ele pudesse adquirir cada vez mais inteligência, e essa inteligência foi fazendo ele descobrir equipamentos e maneiras de obter alimentos de uma forma cada vez mais fácil e dos mais variados tipos. Beleza? Lá no 8º ano, por exemplo, eles trouxeram a temática alimentação dentro do ponto de vista histórico da questão cultural, né? Essa troca cultural de alimentos, como nós temos até hoje, por exemplo. Faz parte da nossa vida a macarronada, mas a macarronada não é um prato brasileiro, é um prato italiano. O macarrão é uma invenção chinesa, que os italianos passaram a preparar com molho, que chegou até o Brasil com os imigrantes italianos no final do século XIX. Nós temos outros pratos, né, como doces dos mais variados tipos, que foram trazidos para o Brasil e que a gente consome até hoje, mas que na verdade foram ensinados para nós pelos portugueses, pelos imigrantes italianos, pelos japoneses. Então é o que nós chamamos de troca de cultura, né, de intercâmbio cultural alimentar. O 8º ano falou sobre isso, as questões do 8º ano abordou esse episódio. E também as questões do nono ano também falam sobre essa questão dessa troca, né, de alimentos. Lá no 8º, falou-se muito do milho. E aqui está falando da batata. Se você assistir o vídeo lá, a teleaula da semana 7 do 8º ano, você vai ver que eu falo da batata. A batata, assim como o milho, eram alimentos tipicamente aqui da América, não existiam lá na Europa. Quem levou esses alimentos para a Europa foram os espanhóis, que dominaram as regiões aqui da América, onde os índios tinham nesses alimentos uma das suas principais fontes nutricionais. A batata, por exemplo, era muito cultivada, muito utilizada, muito consumida pelos índios aqui da América do Sul, pelos incas, certo? Então, nós temos um texto que fala sobre a batata, da origem sobre ela. Depois ele fala, né? Tem um outro texto que fala sobre as vitaminas, né? As propriedades
nutricionais que a batata possui, na verdade. E aí começam as questões. Na questão 1, ele pergunta das alternativas qual que é a correta sobre a batata. Então, não tem erro. É só você olhar lá no texto e ver qual a informação que está correta, que ele está dando ali no texto. É ler e achar a resposta. Muito fácil. Assim, bobíssima essa questão. Né? Se eu falar mais alguma coisa, já dou a resposta. Questão 2. Todas as questões sobre batatas estão corretas, exceto aqui, prestar atenção. Ele não quer a alternativa certa. Ele quer que você ache a alternativa errada. Tá bom? Não é a alternativa correta. Tem 4 alternativas. 3 estão certas. 3 estão certas. Uma está errada. Qual que é a que está errada? É ela que ele quer que você ache. E a questão 3, ele fala sobre o milho, né? Ele aborda a questão do milho, que foi um dos alimentos que os espanhóis conheceram aqui na América ao conquistarem os índios e que passaram a levar para a Europa e que lá acabou se tornando bastante popular. Então, gente, todo mundo adora uma batata frita, todo mundo adora uma batatinha cozida, todo mundo adora uma sopinha de batata, todo mundo adora batata de todo jeito, né? Você vai nesses fast foods aí da vida, o que a gente mais vê o pessoal consumir é batata com refrigerante. O próprio Ayrton Senna dizia, né, que o prato favorito dele era arroz, feijão, bife e batata frita. Então, eu particularmente sou um apaixonado por batata. A questão é que esses alimentos que os índios produziam em quantidade aqui na América do Sul e do Norte, né? No caso dos astecas lá, eles eram grandes produtores de milho. No caso aqui dos incas, na América do Sul, grandes produtores de batata, é que são alimentos muito calóricos, ou seja, engordativos. Então tem que saber consumi-los com moderação. Beleza? Mas as questões são simplesmente isso. Não tem segredo. São meras interpretações de textos. No caso aí, 2 pequenos textos, simples, fáceis, não há segredo. É só ler os textos com muita atenção que você chega nas respostas com uma facilidade incrível. Já tivemos provas, né? Provas não, tivemos já atividades semanas anteriores bem mais puxadinhas. A da semana passada foi bem mais puxada do que essa semana. Essa semana, ó, tá babinha, tá fácil. Então, um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro semana que vem. Tchau, tchau.